Olá, amados, paz seja convosco, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando uma nova série que é a continuação dos nossos temas do nosso culto escola. E você que está no nosso canal do YouTube é muito bem-vindo. Nós vamos começar uma série a respeito das profecias relacionadas à volta de Jesus. Esse tema que está tão em evidência nesses dias, tempos de coronavírus, tempos em que há muita apreensão e que as pessoas estão aí ansiosas, aflitas, quantas pessoas angustiadas, e é claro que isso é um momento que faz com que as pessoas se tornem mais reflexivas. Nós queremos orar por essas pessoas, queremos orar por você, mas queremos começar nesse dia especial e todas as terças-feiras nós vamos estar trazendo um dos temas. São mensagens rápidas e nós vamos, no decorrer dessas aulas, propiciar meios de que você possa fazer perguntas, conversarmos a respeito do tema aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus contatos, seja instrumento de Deus, porque existem pessoas que você conhece, existem pessoas que você ama, que estão precisando ouvir esta palavra, esta mensagem que vem do coração de Deus para as nossas vidas. Quero orar com você e vamos dar início ao nosso tema de hoje, que é um tema que passa desapercebido na maioria das mensagens que falam a respeito dos sinais da volta de Jesus. Eu sei que você, quando pensa na volta de Jesus, você pensa logo em grandes acontecimentos, mas existem acontecimentos sutis, que são mais reveladores do que, às vezes e muitas vezes, esses acontecimentos grandiosos que aparecem aí. Ainda faltam sinais para a volta de Jesus? Sim. Estamos vivendo o princípio de dores? Sim. Nós temos um estudo, continuação das aulas passadas, e vamos depois postar aqui também no YouTube, estudos falando sobre o princípio de dores, e nós vamos falar sobre as 3 fases do princípio de dores. Nós acreditamos que nós já estamos no princípio de dores. Vamos falar das 3 fases desse princípio de dores, mas que ainda não é o fim. Vamos orar e vamos começar a nossa aula de hoje em nome de Jesus. Seja bem-vindo para a glória de Deus. Pai amado e santo, abençoa a vida, a família de cada pessoa que hoje participa conosco. Eu não sei que dia, eu não sei que horas essa pessoa está assistindo, mas que ela seja impactada pelo teu poder, que os olhos espirituais sejam abertos e que a tua glória possa encher esse lugar, abençoar esta pessoa, trazer conforto, consolo aos que choram, trazer alegria no coração daqueles que esperam e discernimento, meu Deus, ao teu povo, para que possa esperar com paciência, com perseverança e com alegria a volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos começar o nosso tema de hoje. O tema de hoje é por que existem os falsos profetas. Qual a função deles com relação aos últimos dias? Qual é a finalidade desses falsos profetas? Por que Satanás investe tanto nesses falsos profetas? Ora, tudo isso faz parte de um plano, de uma armação diabólica na tentativa de confundir o povo de Deus, porque, se possível for, Satanás se disfarça até de anjo de luz. Mas também para cegar o mundo, confundir o mundo, trazer descrédito nas pessoas lá no mundo, de forma que elas não consigam discernir, enxergar entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Satanás sempre agiu assim. Lá no Éden, na conversa com a mulher, ele já usou dessa estratégia.
a estratégia de confundir as coisas. Então, os falsos profetas é um acontecimento por acaso, nos dias finais, nesse período que nós chamamos de princípio de dores, nesse período em que nós antecedemos a volta de Jesus? De maneira nenhuma, meus amados irmãos. Os falsos profetas, eles têm um papel importantíssimo na estratégia de Satanás. Não é à toa que o próprio Jesus disse que precisávamos ter muito cuidado com esse tipo de gente. Aliás, irmãos, eu já falei isso várias vezes, você vai ver nos outros estudos aqui no nosso canal. Diversas vezes eu já falei a respeito de o quanto o Novo Testamento, quando nos fala a respeito da volta de Jesus, sempre nos adverte a respeito dos falsos profetas e das suas falsas profecias. Você é convidado a se inscrever no nosso canal e a participar conosco aqui da nossa série Profecias a respeito da volta de Jesus. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler o texto que vai dar a base, a estrutura para a nossa aula de hoje. Aula curta, rápida, objetiva, que visa trazer para você luz, entendimento a respeito da volta de Jesus. Mateus é o texto base que estamos usando. É evidente que saímos em direção a outros textos que ajudam a compor, né, essa estrutura dessa temática, mas vamos recomeçar por Mateus 24, a partir do versículo de número 3. Mateus 24, 3, vamos ler o texto, vamos ver o que diz aqui em Mateus 24, versículo 3 em diante. Estando eles sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo assim: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso não é o fim. Você não está vivendo o fim. Estamos vivendo o princípio de dores. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, o começo das dores de parto da humanidade. Começo das dores de parto. O princípio de dores, versículo 8. Então sereis entregues à tortura, vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se-á uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha só o que disse Jesus. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, versículo 11, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, no mundo inteiro. E então, só assim virá o fim. Antes do fim, vem o começo. O começo é o princípio de dores, e depois do princípio de dores é o fim propriamente dito. Então, qual a função nessa conjuntura montada para vivermos os dias finais? Qual a função dos falsos profetas e das suas falsas profecias? Enganar muitos, trazer o engano.
o espírito de engano que estava lá no Éden. O espírito de engano que através dos tempos vem seduzindo as nações. E é evidente que se os desapercebidos já foram engolidos, muitos daqueles que têm um conhecimento da palavra de Deus também podem ser enganados, porque não estão vigilantes, não estão, como diz o texto de Mateus 24, quando Jesus disse que é nosso dever, é a postura exigida daqueles que creem em Deus, estar vigilante, apercebido, acordado, vigiando, porque Jesus vai voltar e você tem que estar preparado para subir com Ele. Você pode dizer amém, glória a Deus. Então vamos lá, o que mais nós podemos falar a respeito desse tema? O que nós encontramos então aqui como estratégia? Veja bem, eu vou contar uma história para você e daí a gente vai fazendo um paralelo entre essas duas histórias. Vamos lá. Digamos que você ouve sempre uma notícia a respeito de um acontecimento. E todo dia alguém diz para você, vai acontecer isso, é hoje, é de manhã, é à tarde, é à noite. E nada acontece? O que você vai dizer então? Você vai começar a desacreditar nisso. Você assiste a previsão do tempo, e essa previsão diz que vai chover. Que não adianta você ir para a praia porque vai ser de chuva. E então você descobre que não choveu e que a praia estava ensolarada e você perdeu um dia de sol na praia. Claro, se não tivesse nessa pandemia, né? E você começa a perder a confiança naquela previsão. Até que um dia a previsão pode ter acertado e você se deu mal. A previsão disse que ia chover, não fosse para a praia, e você disse, eu já não acredito mais nisso, não acerta uma, eu vou para a praia. E aí você chegou na praia, estava o maior temporal. Esse exemplo serve para ilustrar qual a função das falsas profecias. Uma das funções, então vamos falar de algumas funções. Porque no momento que as pessoas vão perdendo a credibilidade com relação a um tema, fica fácil enganá-las com relação à verdade. Ora, Satanás não pode desmentir as profecias, porque elas estão acontecendo e elas irão acontecer inevitavelmente. Se você crê, você vai ver. Se você não crê, você também vai ver. Você pode até achar que é outra coisa. Porque há profecias voltadas para acontecimentos que se manifestam através de fenômenos da natureza, há profecias que se manifestam no campo espiritual, há profecias que se manifestam no campo material, há profecias que se manifestam nas relações, sejam elas entre povos, as guerras, enfim, as profecias que falam de relações interpessoais, brigas, desavenças, falta de amor, pai contra filho, filho contra pai, guerras, enfim. Existem os acontecimentos que geram muita comoção, a fome, as pestes, que causam medo, pavor, as pessoas se assustam, mas todavia isso sempre aconteceu, mas não na intensidade que tem acontecido hoje. Quando você vê a nossa mensagem a respeito do princípio de dores, e quando você vê a nossa mensagem, as 3 fases do princípio de dores, você vai descobrir que um dos grandes sinais que nos fazem entender que chegou o tempo, que está chegando a hora da volta de Jesus, é a intensificação desses acontecimentos. Todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Já vem acontecendo, já vem se repetindo, mas alguns acontecimentos ainda vão surgir para que você possa ficar mais ainda impressionado e que você possa dizer, é chegada a hora
da volta de Jesus. Então, Satanás sabe disso. Então imagina você o que ele pensa. O que ele imagina. Eu não tenho como barrar as profecias. Eu preciso trazer descrédito a elas. Sabe, você na guerra das informações, no mundo do convencimento, quando hoje você tem vários tipos de guerra, e uma das guerras hoje é a guerra das mídias. Muitas vezes se causa muito mais estrago em um conflito entre nações, as notícias que são divulgadas, do que o míssil que foi lançado. Então existe uma guerra de propaganda em todas as áreas. Na guerra comercial, uma marca fica tentando demonstrar resultados melhores do que a outra. Eu vou dar um exemplozinho aqui bobo, sem crítica, eu não estou aqui entrando nesse mérito, até porque não tenho conhecimento. Mas você já percebeu que notícias de escolas ou cursos preparatórios, você já notou que, por exemplo, no seu estado, no nosso caso aqui no Ceará, aparecem nas mídias, colégio tal, primeiro lugar em medicina. Aí vem outro colégio tal, esse foi o primeiro lugar em medicina. E você vai olhar, eles estão falando exatamente da mesma prova do Enem, eles estão falando da mesma faculdade, e várias escolas estão dizendo que tiraram o primeiro lugar no curso de medicina, outros falam no primeiro lugar geral, e você fica se perguntando, eu acabei de ouvir a notícia que o colégio tal foi o primeiro lugar, e estou ouvindo agora que é outro colégio que foi o primeiro lugar. Em quem eu acredito? E muitas vezes você acaba não acreditando em nenhum. Embora que essas pesquisas elas tenham uma perspectiva diferente, às vezes alguém omite na hora que eles estão divulgando ali a propaganda, eles omitem qual é o critério para dizer quem foi o primeiro. Que na verdade está todo mundo falando a verdade. Não tem ninguém mentindo, está todo mundo falando a verdade. Só que eles estão falando a verdade a partir de uma perspectiva. Eu sou o primeiro lugar geral se eu contar com pontuação X. O outro é o primeiro lugar geral porque ele contou com situação Y. Enfim, eu estou querendo mostrar para você que existe uma guerra midiática em todas as áreas. E não pense que os acontecimentos bíblicos não estão cercados do mundo que nós vivemos. É claro, o campo, o palanque, o lugar onde essas batalhas estão e irão acontecer, são os dias de hoje. Então as armas que são usadas são as armas de hoje. Antigamente se ia para a guerra com espada, com lanças, com paus e pedras. Hoje não se usa mais essas armas numa guerra. Elas seriam ineficazes numa batalha. Hoje as armas que se usam são as armas atuais. Então, uma das armas que Satanás usa e usa muito bem é a mídia. É a propaganda enganosa. E então, sabendo ele que não tem como desmentir as profecias, o que ele vai usar como recurso? Ele vai usar como recurso a tentativa de trazer descrédito a essas informações. Então, isso acontece na área política, enfim. Então, vamos lá. As profecias vão se cumprir. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala, inclusive, que as pessoas vão usar isto na tentativa de trazer descrédito ao cumprimento das profecias. E eles dirão assim: aonde estão os sinais da sua vinda? Cadê os sinais da volta de Jesus? Porque desde que os nossos pais morreram, que dizem que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda, o tempo está passando. Então, cadê esses sinais da sua volta? Então, o tempo, o que aos olhos da humanidade parece demorado, é usado como uma argumentação para dizer que Jesus
não vai voltar. E você vai ouvir muito isso. Olha, Jesus vai voltar, de novo esse assunto, eu já ouvi muito isso e ele não voltou. Exatamente. O tempo vai ser usado para dizer que a narrativa da volta de Jesus não é verdade. Mas a Bíblia nos preveniu quanto a isso. O mesmo apóstolo Pedro disse assim: embora que muitos achem que ele tarda, não tarda o Senhor no cumprimento da sua profecia. Antes ele era longânimo. O Senhor, ele tem dado a oportunidade para o mundo se arrepender e se converter. Porque depois que a porta se fechar, não abre mais. Então, o que está acontecendo? Jesus está demorando? Não. Deus tem dado um tempo para a humanidade se arrepender. Não se arrependendo, versículo 14 de Mateus 24, você leu comigo, que diz assim: o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e depois, só então virá o fim. Então há um tempo determinado, e o mundo está recebendo a oportunidade. Então o tempo que o diabo usa para desacreditar as profecias é justamente um sinal de que as profecias vão se cumprir. Você entendeu? Primeiro ponto, o tempo que Satanás usa para tentar desacreditar as profecias é justamente um sinal de que as profecias vão se cumprir. Porque já estava escrito que Deus daria essa oportunidade. Então, quando o mundo diz está demorando, o mundo não está entendendo que a misericórdia de Deus estendeu um tempo para que a humanidade possa ouvir a palavra e assim se converter. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, além do tempo, o que será usado para tentar tirar o crédito a respeito das profecias bíblicas? Ora, a repetição de acontecimentos. A repetição de acontecimentos. O próprio apóstolo Pedro está dizendo isso, que as pessoas vão dizer: olha, a gente escuta muito isso, mas isso não se concretizou como volta de Jesus. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, terremotos, catástrofes naturais. Quando você fala isso para alguém, qual é a resposta que você recebe? A resposta que nós recebemos é normalmente essa: isso sempre aconteceu. Isso vem se repetindo no decorrer dos anos. Isso não é sinal da volta de Jesus. Desde que o mundo é mundo, que tem guerra, que tem violência, nação contra nação, famílias se destroem, isso não pode ser contado como sinal da volta de Jesus, porque isso sempre aconteceu. Então Satanás tenta usar a repetição de acontecimentos para tentar dizer para você: não acredite nisso, porque isso sempre aconteceu. Mas é aqui que está uma grande chave. É justamente a intensificação da repetição desses acontecimentos e eles acontecendo ao mesmo tempo em grande intensidade que revelam para nós que a profecia vai se cumprir. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo e minha amiga que assiste o nosso estudo. A especialidade de Satanás é confundir as coisas. E Satanás, ele usa a palavra de Deus para tentar trazer confusão com a palavra de Deus. Como assim? Satanás lê a Bíblia? Ora, claro que sim. Ele deu a Bíblia para Jesus, você lembra? Você lembra que Satanás leu o Salmo 91 para Jesus? Salmo 91, aquele salmo que muita gente deixa aberto na sua Bíblia, na mesa da sua casa, e ali quando está com medo, vai lá e recita: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí praga nenhuma vai entrar na minha casa. Pois é, esse mesmo salmo, Satanás leu para Jesus e tentou confundir a Jesus. Pula do pináculo mais alto do templo, porque está escrito no Salmo 91 que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que o teu pé não tropece em pedra alguma. Se você pular, não vai acontecer nada, porque tem anjo para te proteger. E aí Jesus respondeu a Satanás com o quê? Com a Bíblia. Porque a arma que nós temos que usar para combater a mentira é a verdade.
A arma que nós temos que usar para combater as distorções da palavra de Deus é a palavra de Deus. E Jesus disse para ele, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja bem, Satanás ele tenta confundir as pessoas. E tem confundido. A maioria das pessoas acreditam nisso. Vem de novo com essa história de que vai acontecer guerras e enfim, isso sempre aconteceu. Então a repetição de acontecimentos, Satanás usa para dizer que eles não são sinais da volta de Jesus. E qual é a intenção de Satanás? A intenção de Satanás é fazer com que os sinais que estão revelando a volta de Jesus passem desapercebidos, desacreditados. E que as pessoas achem que são apenas sinais do dia a dia, sinais comuns da humanidade. Então preste bem atenção. Satanás ele quer fazer com que, já que ele não pode evitar o acontecimento desses sinais, ele quer fazer com que você pense que esses sinais que são inerentes a esse tempo, a volta de Jesus, você se confunda e passe a pensar que esses sinais de agora são apenas sinais repetitivos da história da humanidade. Fique ligado. Primeira advertência de Jesus em Mateus 24 aqui foi: cuide para que ninguém vos engane. Antes de falar qualquer coisa a respeito da sua volta, Jesus disse assim: é necessário você estar esperto, acordado, apercebido, vigilante. Cuide para que ninguém vos engane. Porque, disse ele em seguida, vão surgir muitos querendo te enganar. Então Satanás tem um exército para produzir engano e fazer com que você não acredite na realidade das profecias. Olha, eu poderia falar sobre Noé. Quando Noé pregou a respeito do dilúvio. Quando Noé falou dos sinais dos tempos. As pessoas ficaram tão cegas. Fazia tanto tempo que Noé anunciava, 120 anos Noé pregou, foi o tempo que ele anunciou que o mundo ia ser consumido pelo dilúvio, que Deus estava colocando um fim na humanidade, que as pessoas desacreditaram, porque há muito tempo que aquele velho louco está anunciando isso, está construindo uma arca no deserto. As pessoas ficaram tão cegas que mesmo naquela região, preste bem atenção, na região onde aconteceu o dilúvio, passava-se até 11 anos sem chover. Pense, imagine você, que Noé construiu a arca, e em todo o tempo que Noé construiu a arca, não deu uma chuva. O que as pessoas diziam naquela época? É impossível que essa arca ela possa flutuar, ela possa boiar aqui nesse deserto, porque não chove. Se não chove nem para ter água aqui nos poços, vai ter água para fazer essa arca sair do lugar. Então é mentira, é impossível os acontecimentos dessas profecias. Então, terceira coisa que o diabo usa para fazer você desacreditar nos sinais da volta de Jesus é fazer você achar que aquilo que está escrito na Bíblia é impossível de acontecer. Olha, os sinais que Jesus narra, ele fala de sinais do céu. Lá em Lucas, no capítulo 21, sinais estrondosos aparecerão no céu, espantosos. Lucas 21, 9. Sinais que vão assombrar a humanidade. O que por muito tempo, não sei se você vai lembrar, mas 20, 30 anos atrás, havia uma verdadeira academia de cientistas ocupados em tentar provar que o que a Bíblia dizia seria impossível de acontecer. Tentar provar que o que a Bíblia narrava nunca aconteceria. Que sinais como a fome seriam debelados pela modernidade, pelos alimentos transgênicos, enfim.
de que o homem seria capaz de fazer o deserto florescer e que os sinais que a Bíblia traziam seriam impossíveis, como uma terça parte das estrelas caírem do céu, uma terça parte do mar se transformar em sangue, enfim. O mar se transformar em sangue, uma terça parte da humanidade perecer. Eles diziam que tudo isso era impossível, que a humanidade ela se renova e não tem como se acabar. Mas não faz muito tempo que os cientistas dizem e admitem que a humanidade, que a Terra, ela tem dias contados. E que, portanto, o que a Bíblia chamava como de Apocalipse, a ciência já começa a dizer que é possível o Apocalipse. Que a quantidade de seres humanos na Terra vai esgotar os recursos naturais da Terra e vai ficar inabitável a Terra. Enfim, o diabo sempre vai tentar dizer para você que o que é verdade é mentira e o que é mentira é verdade. Que o que a Bíblia diz que é possível, ele vai dizer que é impossível, para tentar fazer com que as pessoas não estejam preparadas para esse dia. Porque qual é o grande objetivo de Deus? Que você esteja preparado para o dia da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, que não abrir e fechar de olhos, conforme diz 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, nós seremos arrebatados, arrancados dessa terra, levados para nos encontrar com o Senhor. Então, para que isso para que você possa estar preparado, você tem que crer nas profecias. E é tudo que Satanás não quer, que você crê nas profecias. Tanto é que já existem grandes movimentos para tentar dizer que existe vida fora da Terra, não estamos sozinhos no universo. E já existem narrativas de rapto de pessoas, de extraterrestres, de espaçonaves, existe até OVNIs portos, lugares que construíram aeroportos para OVNIs e que dizem que já há contatos extraterrestres com a Terra. Isso tudo já faz parte do plano de Satanás. É uma tentativa de Satanás de desmentir o maior de todos os sinais, aquele sinal que deixa Satanás estarrecido e dizendo: como eu posso desmentir esse sinal? Qual é esse sinal? Qual é esse sinal? O arrebatamento da igreja. Nós seremos arrancados da terra, vamos sumir. E como o diabo vai explicar para a humanidade? Através do anticristo. Satanás vai explicar isso através do anticristo. E nas próximas aulas também falaremos sobre a pessoa do anticristo. O anticristo já está entre nós. É um dos temas das nossas aulas que você vai poder participar. Como o diabo vai explicar o sumiço da igreja? Ora, uma das teorias, e essa teoria eu defendo, Satanás vai dizer que esse povo que foi arrebatado era um povo estranho, já era um povo que talvez já não fosse daqui, eram extraterrestres que estavam aqui. Esse povo que fala de Jesus, eles já tinham um comportamento diferente da humanidade, eram extraterrestres e foram embora, ou que esse povo estranho foi levado para servir de pesquisa, de cobaia, de experimentos extraterrestres, que povos superiores a nós, que existem em outros planetas, seres de outros planetas vieram na Terra e raptaram essas pessoas. Por isso que elas são subitamente abduzidas, elas sumiram. Por quê? Porque é impossível isso acontecer. Tem que ser uma ação extraterrestre. É a tentativa que o diabo vai usar através do anticristo para explicar uma humanidade cega, sem Deus, para eles explicar o que é o arrebatamento da igreja. Olha, pensa comigo, a gente está dirigindo já ao final da aula de hoje. Pense comigo. Se a Bíblia diz que a igreja vai sumir, e isso acontece, como dizer que isso não aconteceu? Ou como dizer que esse acontecimento não tem nada a ver com o que a Bíblia diz? Para que as pessoas não dêem importância ao que a Bíblia diz,
É necessário que um trabalho seja feito bem antes para desacreditar a Bíblia. E é isso que Satanás vem fazendo há 2000 anos, tentando fazer com que as pessoas desacreditem na palavra de Deus. Porque ele não pode impedir nenhum dos acontecimentos. Você lembra do que Jó disse? Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Satanás não tem como impedir. Quando Jesus disse, eu vou morrer na cruz para salvar a humanidade, Satanás entrou em Pedro, um dos 3 mais achegados apóstolos de Jesus, e usando a boca de Pedro disse assim, não Senhor, nós não vamos permitir que o Senhor faça isso, o Senhor não vai morrer por eles não merecem. Jesus se voltou para ele e disse assim, para trás de mim, Satanás, sai do meu caminho, você não conhece os caminhos, os desígnios de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Satanás, você pode se espernear, mas você não pode impedir o agir de Deus. O diabo não pode impedir o arrebatamento da igreja. O diabo não pode impedir a grande tribulação. O diabo não pode impedir os sinais que alertam a humanidade. Mas o que é que ele pode fazer então? Ele pode confundir as pessoas. Último ponto dessa aula de hoje. Qual o papel dos falsos profetas e das suas falsas profecias? Enganar muitos. Ora, no mundo que não tem uma habilidade espiritual, você há de convir comigo que as igrejas de hoje, aqueles que professam fé, na sua grande maioria sustentam uma espiritualidade muito rasa, de pouco conhecimento bíblico, de pouco envolvimento nos trabalhos da igreja, de pouca busca espiritual. Nós vivemos hoje meio que um evangelho fast food. As pessoas querem cada vez mais ali um evangelho em que se eu for para um culto ele tem que ser rápido, tem que ser cronometrado, curto e bate e volta. Eu preciso saber o que é que eu vou ganhar para eu estar ali na igreja, o que eu vou fazer lá. O meu dízimo e minha oferta, mas quanto eu vou receber de volta para poder fazer isso? Cada vez mais as pessoas procuram a chamada igreja virtual, que é um grande instrumento que a gente pode usar, mas ela não substitui o seu relacionamento presencial. Eu costumo dizer que você pode até viver um relacionamento virtual no seu casamento, por exemplo. Você pode estar trabalhando, você pode estar viajando e você ter um contato, trocar mensagens, carinhos, fazer videochamada com a sua esposa. Mas eu duvido que nasça algum menino assim. Por enquanto, eu duvido. É necessário ter contato. Relacionamento com Deus é necessário ter contato. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar em comunhão, porque esse é um dos pilares da igreja. Se arrancar esse pilar, a igreja iria cair. Mas Jesus disse, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então, isso não pode ser tirado. Ah, pastor, mas todo dia eu assisto culto virtual. Mas se a tua vida é só isto, você tem um relacionamento virtual e não real com Deus. E com Deus o relacionamento tem que ser real. Então, isso que você está fazendo nesse momento, assistindo esse estudo, ele é um complemento, ele não pode ser o seu alimento principal, apenas um complemento do seu relacionamento com Deus. Então, na humanidade que as pessoas têm um discernimento comprometido, não é difícil enganar, não é difícil seduzir. Porque aquilo que eu não conheço bem, eu tenho dificuldade de identificar. Ora, se eu não entendo de perfume e põe na minha frente um perfume original e uma réplica, é possível que eu me confunda totalmente. Porque uma das características da réplica é, naquele momento, ter o mesmo cheiro, a mesma intensidade da fragrância do original. Qual é, na maioria das vezes? Na maioria das vezes, eu não vou entrar nesse mérito, mas na maioria das vezes, qual é a grande diferença entre um perfume original e uma réplica? Qual é? É a duração. Na hora que você passa, muitas vezes, as réplicas mais aproximadas do original, na hora que você passa, ela é igual. Só um especialista consegue perceber que há uma diferença entre elas ali. Mas
Qual é a diferença que o tempo vai evidenciar? É que o original vai durar mais e a réplica logo o cheiro vai desaparecer. Mas a princípio, de cara, você vai achar que é a mesma coisa. Essa é a estratégia de Satanás. Ele manda pessoas para desacreditar a Bíblia, sim. Mas ele manda pessoas para dizer que interpretam a Bíblia. E que tem profecias para falar sobre a Bíblia. E que com isso fazem com que as pessoas digam assim: ah, mas essa pessoa é de Deus, eu estou ouvindo, ele está falando de Deus. Ele disse que foi Deus que o enviou, ele está ali dizendo que está adorando a Deus, mas ele está dizendo algo que é terrível. E agora eu acredito em quem? Acredita no original, meu amado irmão. Acredita na palavra de Deus. Não é o homem, é a palavra de Deus. Veja, eu tenho um exemplo para contar. Não quero aqui menosprezar, não quero aqui ofender a pessoa que trouxe essa profecia. Não conheço, portanto, não seria justo eu falar mal de alguém. Mas você lembra que, recentemente, haviam pessoas apavoradas porque havia uma profecia dizendo que no dia 30 de março, esse era o dia, vocês lembram? Esse é o dia em que o cavaleiro da morte vai estar solto e quem sair de casa, quem botar a cabeça lá de fora da janela vai ser morto, as pessoas vão cair no meio da rua, vocês lembram? Agora eu lhe pergunto, essa profecia a pessoa dizia que era do diabo? A profecia a pessoa dizia que desacreditava de Deus? Essa profecia a pessoa dizia que ela era avessa ao evangelho? Não. Quem trouxe essa profecia dizia que era de Deus, que Deus havia revelado, que Deus falava com ele e que aquilo ia acontecer. Se você lembrar um pouco mais, há um ano atrás, no início da pandemia, na primeira onda, também surgiu uma profecia dessa. Que as pessoas tinham que ungir a casa, ungir as portas, e que se alguém batesse na sua porta de madrugada, não abrisse, porque eram demônios. Você lembra que teve essa profecia? Eu recebi várias mensagens, várias perguntas sobre isso, mas muita gente acreditou, muita gente tinha medo, pessoas mandaram mensagens para mim dizendo que estavam apavoradas, preocupadas. E, irmãos, isso não tem nada a ver com a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia desmente isso. Eu falei isso um dia antes do dia 30, eu falei isso. Irmãos, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, porque isso está fora do que a Bíblia diz. O cavaleiro da morte vai aparecer sim, mas na grande tribulação, no tempo determinado. Então, o diabo confunde as pessoas, pega coisas que vão acontecer que vão acontecer no futuro e diz que vão acontecer agora. Pegam coisas que já aconteceram e diz que vão acontecer no futuro. E usa pessoas que dizem que são de Deus, para tentar trazer uma confusão terrível. O Velho Testamento já falava sobre isso. Os profetas enganadores, que enganaram reis e pessoas, que profetizaram mentiras para seduzir o povo, porque eles estavam distantes de Deus. Mas quem é enganado? Quem está distante de Deus. Quem é seduzido? Quem está distante de um relacionamento com Deus. É quem está alheio à verdade da palavra de Deus. Então, a função desses falsos profetas e das suas falsas profecias é fazer com que as pessoas acreditem neles e assim desviem o foco da profecia original. Mas, pastor, eu não entendi ainda. Por exemplo, vamos usar de novo esse exemplo do dia 30. Em que essa profecia faz com que as pessoas desacreditem de Deus? Na verdade, muita gente correu e foi para a Bíblia, muita gente correu e foi atrás de igreja, muita gente correu e foi para orar. Eu recebi mensagens de pessoas dizendo: pastor, via das dúvidas, eu vou ungir minha casa e eu vou orar. Amém, irmãos, unge a sua casa, ore, glória a Deus, mas não espere nada para o dia 30 não. Unge e ore na sua casa todo dia, que é de Deus. Mas qual é o problema aí, irmãos? Qual é o problema disso? Qual é o problema de eu chegar aqui hoje e dizer para você: olha, hoje à noite, meia-noite, o sol vai nascer, vai haver uma confusão,
da natureza e a noite vai virar dia, e você esteja preparado, porque quem não estiver em oração nessa hora vai morrer. A pessoa, se eu dissesse uma coisa dessa aqui, o que iria acontecer com as pessoas que acreditassem? Elas iriam ficar preocupadas, elas iriam estar acordadas, elas iriam estar orando, buscando através da sua fé, da sua forma, rezando, orando, dependendo do seu credo, porque ela estaria achando que isso ia acontecer. Mas quando dessa meia-noite não acontecesse nada, o que iria acontecer? As pessoas começam a desacreditar na verdadeira profecia, por causa das falsas profecias. Então escute, preste atenção, fique apercebido, abra bem os seus olhos espirituais. Esses falsos profetas que Jesus anunciou aqui, que Jesus disse que iriam surgir, que ele repetiu de novo, surgirão falsos profetas. Esses que o apóstolo Paulo disse para Timóteo e advertiu aos Tessalonicenses e aos Colossenses, que muitos apareceriam para enganar. Toda vez que você lê na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, a respeito das profecias que falam da volta de Jesus, você vai escutar essa advertência, mas cuidado, que vão surgir muitos falsos profetas. Qual é o objetivo deles? O objetivo deles é fazer com que as pessoas se confundam e digam assim: eu não acredito em profecia, porque todo dia eu escuto uma e elas não se cumprem. Portanto, eu não sei dizer quem está falando a verdade, portanto, eu não sei dizer se profecia é de Deus ou não. Essa é a estratégia de Satanás. É para que quando as profecias bíblicas elas estiverem acontecendo como elas estão acontecendo, você diga assim: não, isso é balela. Isso é mais uma das coisas que a gente escuta desses fanáticos. Eu não vou dar crédito nisso. E assim as pessoas fiquem desapercebidas, cochilando, vacilando. E quando a profecia verdadeira acontece, ela não está preparada. Não deixe Satanás enganar seu coração. Busque a Deus, conheça as Escrituras, estude a palavra. Vamos seguir juntos, porque o dia e a hora nós não sabemos, mas sabemos que Jesus está voltando e Ele vem buscar a sua noiva, a igreja do Senhor. Nós vamos continuar com novos temas, nós vamos falar sobre o anticristo, nós vamos falar sobre os sinais mais evidentes do princípio de dores. Fica com a gente, se inscreva no nosso canal, acompanha as nossas publicações, porque Jesus quer falar com você. Existe a verdadeira profecia. Abra o seu coração para Jesus e Ele vai mudar a tua história. Eu quero orar por você e encerrar esse vídeo em nome de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor dá discernimento, visão. Eu creio que o Senhor abre os nossos olhos espirituais. Por isso eu oro hoje sobre esta pessoa, sobre a sua casa e sobre a sua família. E te peço, envia a tua unção, o teu poder, a cura, o milagre, a libertação, o discernimento espiritual. Arranca a cegueira, meu Deus, espiritual. E dá luz, meu Deus, do entendimento. Que a igreja, que o teu povo, que aqueles que creem em ti estejam prontos e preparados para a tua vinda, em nome de Jesus. Eu creio. Se você crer, diga amém. Graças a Deus. Até a próxima, meu amado. Beijo no coração. Fique com Deus.